A gente vai entrar ainda no jogo do esporte, na situação do esporte. Mas não foi desconto demais, não, Olinese? Não foi acréscimos demais, não, cara? Ô, Selby, independente, pô. Independente. O time não pode levar um gol nos acréscimos, Selby. É para fechar. Ó, um dos motivos... Diga isso pro torcedor do Ceará, viu? Porque o Ceará se especializou nisso. Um dos motivos de que Pepa caiu... Vamos começar falando do esporte, então? Bora. Vamos começar aqui, 2 minutos e 22 de live. Vamos falar do esporte, ok? Veja bem. Bora falar do esporte. Um dos motivos de que Pepa caiu ontem, principalmente, é que, assim, muita gente vai me criticar quando me ouvir falar aqui agora, porque o clubismo impera e tal. Mas o Sport ontem teve o jogo na mão, velho. O Sport teve um jogo na mão. O Sport fez 1-0 com um golaço do Pablo, uma jogada espetacular do Lucas Lima na ponta, que cruzou e o Pablo entrou. O Pablo ali foi centroavante de verdade, pô. Entrou no meio da zaga e tome uma cabeçada, assim, a lá artilheiro, né? E aí, ó, logo depois, o Rodrigo Atencio perdeu um gol que, meu amigo, como perde um gol daquele, Céu? O gol que o Rodrigo Atencio perdeu. Eu não sei se tu tem a foto que eu mandei ontem, de madrugada. Eu mandei 2 fotos, que uma foi o gol que o Rodrigo Atencio perdeu e a outra foi o que Duqueiroz perdeu, né? Deixa eu ver aqui, vou procurar aqui. Só que o que Duqueiroz perdeu, tudo bem, ele chutou e o goleiro defendeu, o Fábio defendeu. Foi um chute meio mascado e tal. Ok, era para ter sido gol aquela bola, mas eu acredito que, pela pressão ali dentro da área, vários jogadores do Fluminense, do Sport e tal, a bola sobrou para ele, ele chutou meio mascado, o goleiro pegou, beleza. Agora, o gol que o Atencio perdeu foi demais, bicho. Eu já vi muita gente fazer um gol daquele. Agora, esse aí, Céu, pelo amor de Deus. Esse aí foi de quem? Foi do Atencio? Foi Atencio. Não, meu Deus do céu. Sério, foi de brincadeira. Como perde um gol? A bola foi na trave, Céu. Na trave. Agora, caramba, se a bola tem entrado, o Fábio, você vê que o Fábio tá correndo, né? O Fábio, quando cai, não pegava, sabe por quê? O Fábio tá correndo pro meio do gol. O Fábio, quando cai, ele cai dentro do gol, Céu. Então, se a probabilidade aí, né, seria 10% do goleiro defender essa bola. Não, o Fábio defenderia, mas ele defenderia dentro do gol. Porque ele tá correndo. Quando ele cai na linha do gol e entra no gol por causa da força, entende? Então, o que é que acontece? Se essa bola tivesse entrado no gol, era gol. Porque o Fábio defenderia dentro do gol, Selma. Isso estava 0-0 ou 1-0? Não, aí estava 1-0 pro Sport já, pô. E 2-0 aí era para... Era 2-0, acabava com o jogo. Acabava, porque a torcida do Fluminense ia endoidar o cabeção. E, muito possivelmente, o Sport poderia vencer o jogo, ok? Então, uma bola dessa não se pode perder. Agora, por que o Rodrigo Atencio perdeu esse gol? Pode ser nervosismo, o cara viu o gol aberto e chutou de qualquer maneira. Mas a bola estava muito lateral, mas dava para chutar no gol. Pode ser ritmo de jogo, que o Atencio não estava entrando como titular com o Pepa, entrou ontem, não estava entrando, pode ser ritmo de jogo. E pode ser ruindade também. Mas ruindade não é, porque Atencio é um bom jogador. Ele é um bom jogador, foi uma grande contratação do Sport. Ele não foi destaque do futebol argentino em 2024 à toa. Ele ganhou a Copa da Argentina com o Córdoba, com o Central Córdoba. Ele não foi destaque do futebol argentino à toa. Ele foi uma grande contratação. Mas se machucou, tal, aquela coisa, e depois, com o Pepa, não teve tantas oportunidades. Esse é um gol. Eu vi Romário. Claro, assim, gente, eu não estou querendo comparar Atencio com Romário. Mas eu vi Romário fazer vários gols como esse. Vários. Isso aí Romário fazia era de letra. De letra. Não foi só um. Vários. Então, aí era 2-0. E aí matava o Fluminense, pô. Entendeu? Então, o que foi que aconteceu? Qual foi o outro erro, além desse? Pepa, em vez de fechar a casinha, estava 1-0 pro Sport. Ele tirou Zé Lucas para colocar o Duqueiroz. Errou. Ele poderia até colocar o Duqueiroz, mas ele não deveria ter tirado o Zé Lucas. Ele tirou um menino que estava combatendo o jogo. Ele deveria colocar mais meio de campo, em vez de colocar... Esse foi outro gol aí do Duqueiroz que ele perdeu, né? Cara, o cara aqui sozinho, de frente para o goleiro... Chutou mascado. Então, o que é que acontece?
ele não deveria ter colocado o Carlos Alberto, ele não deveria ter colocado o Arthur Souza. Por que ele tirou o Pablo e colocou o Arthur Souza? É aquele treinador que só sabe fazer o básico. Tira o centroavante, coloca o centroavante. Tira o zagueiro, coloca o zagueiro. Tira o lateral, coloca... Ele não sabe inventar, não. Pô. Ele não tem variável, não. Ele não tem. Então isso foi um dos motivos que derrubaram o Pepa no Sport. Entendeu, Selma? Porque ele é teimoso e burro, velho. Ele vem há muito tempo, né? Nessa pegada de teimosia, né, Linés? Teimosia demais. Ontem era um jogo para ele meter Fabrício Domingues no meio. Era para ele poluir o meio do Sport, para combater o Fluminense. E outra, o Arias estava jogando sozinho. Todo mundo viu, com esses olhos que a terra de comer, que o Arias era o melhor jogador do Fluminense. E ele não colocou um cara para ficar no cangote do Arias, pô. Um treinador esperto faz o seguinte, no intervalo diz, Rivera, vem aqui, cola nesse cara. Zé Lucas, cola, não passa, passou, falta. Cola nele, dá logo os 2 sustos nele. Ah, mas eu posso sofrer cartão amarelo, não importa. Chega nele. Entendeu? Aí ele tirou o Pablo e colocou o Arthur Souza, que nunca fez nada no esporte. Bicho, tá escutando uma música aí? A turma aqui do condomínio tá comemorando. Ele tirou o Pablo e colocou o Arthur Souza, o centroavante, que não fez absolutamente no esporte e não fez ontem também. Ele tirou não sei quem para colocar o Carlos Alberto, que também vem em baixa. Ou seja, ele colocou 2 peças e o Sport ficou com 8 jogadores em campo. Aliás, com 9. O Sport ficou com 9, pô. Porque Carlos Alberto e Arthur Souza ontem foram 2 zeros à esquerda. E ele tirou jogadores de combate, como o Zé Lucas, por exemplo. Eu não entendi porque ele tirou o Zé Lucas. Eu também, até hoje, até agora, eu não sei porque ele tirou o Igor Cariús para colocar o Dalbert. Ele trocou 6 por meia dúzia. A não ser que o Cariús tenha pedido para sair ou tenha se machucado. Mas eu não entendi essa substituição. Então o Pepa, ele caiu por causa das teimosias dele e por causa da burrice dele. Pô. Ontem foi um jogo que ele armou o time bem, ele colocou a escalação boa e o Sport tinha o jogo na mão, pô. Só que quando o treinador tá com zica e que o elenco, ele não consegue extrair mais nada do elenco, ele perde o jogo, pô. O Sport tem um jogo de virada, velho. Linésio, agora sim, ele mudou muito o jogo, o time. Ele rodou muito esse time nesse começo de ano. Ele não definiu o time titular, que eu acho um outro erro dele, assim, crasso. A gente não vê um time titular do Sport. Por exemplo, o Ceará, você já sabe quem é o time titular do Ceará. Você já sabe quem é o time titular do Bahia. Você já sabe quem é meio o time titular do Vitória. O Fortaleza, que tem esse giro de muitos jogadores, que aí realmente o Vojvoda implantou um sistema que funciona lá. Dá certo, tá? No Fortaleza dá certo. Tá? Mas isso foi porque teve um planejamento de montagem de elenco e tudo para poder fazer isso. Aí o cara quis fazer no Sport o que ele não tinha, né? E aí o que acontece? Desde o ano passado que esse cara está no Sport, ele não conseguiu dar rendimento a esse time do Sport, em momento nenhum, assim, que fosse um time confiável. O Sport subiu sofrivelmente quando teve chance de ser campeão da Série B do ano passado. Eu lembro, Linésio, teve um momento que o Sport tinha 9 pontos na frente do segundo colocado. 9 pontos na frente do segundo colocado. E o Pepa não conseguiu segurar essa vantagem. Eu acho que não era na frente do segundo, não. Acho que era na frente do quarto. Do quarto, né? Não me lembro bem, mas tinha uma vantagem boa. Mas teve vantagem também na frente do segundo colocado, com possibilidade de ser campeão. Jogando em casa a última partida, inclusive, contra o Santos. Ou seja, aí fez uma Copa do Brasil, que foi partida de uma partida só, a Copa do Brasil de uma partida só, para um time do tamanho do Sport sair com um Operário, pelo amor de Deus, tá de sacanagem. E o Operário não é o Operário de Mato Grosso, né? É o Operário de Várzea Grande. Nem é o de Mato Grosso e nem é o Operário do Paraná, que é o que vem, né, nos últimos anos se apresentando bem no futebol brasileiro. Eu acho que eu me equivoquei. Esse Operário de Várzea Grande é o Operário de... porque tem 2 operários. Tem o do Mato Grosso do Sul, que é o de Várzea Grande, e tem o outro operário em Cuiabá. Então, eu me equivoquei. O Operário do Paraná, que é bom, verdade? Que é bom, exatamente, que é o de Ponta Grossa do Paraná. A gente perdeu para o Operário pequeno, digamos. O Operário de 4ª divisão vocês perderam. Né? Foi grande na época, na década de 70. Um time tradicional na década de 70. Passou. 55 anos depois. Pô. Então, o que acontece? Ele não conseguiu ganhar o Campeonato Pernambucano sofrivelmente. Né? 2 partidas pífias contra o Retrô. Horrível. Na série A, conseguiu enterrar o Sport numa lanterna.
Gente, a gente está falando de 7 rodadas. A gente começou o campeonato até naquela dúvida assim, rapaz, estamos chegando aí, os erros de arbitragem estão prejudicando, e isso foi meio com a moleta para o esporte. Mas aí, meu amigo, depois que a coisa não começou a andar direito, aí ficou complicado. Porque o que acontece? Os resultados não vinham, né? Não vinham de forma nenhuma. Olha isso aqui, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, olha isso, vê. Espera. Não dá para ver, não. Dá para ver, não. Grêmio 1-0 no Santos. Grêmio 1-0. Daqui a pouco vai começar a Operação Salva Santos, viu? Desculpa, Samu, te interromper. Não, mas faz tempo que você fala isso. Eu concordo com você. Ei, você acha que vão deixar o Santos cair de novo? Neymar rebaixado, hein? Neymar rebaixado. Não. Isso é uma utopia para os olhos de quem acha que o futebol é um futebol decente. Agora veja como são as coisas. Ontem, quando o Sport estava ganhando do Fluminense, o Sport estava passando o Grêmio e o Santos na tabela. Então, com essa vitória do Grêmio, o Sport já tinha ganho uma posição, pô. Entende? Porque o Santos ia ser o último colocado. O Sport estaria ganhando uma posição do Santos. E você falou uma coisa corretamente. Pepa enterrou o Sport na lanterna, pô. Enterrou. Porque o que acontece? Sabe o que eu percebi de longe? Eu, torcedor do Ceará, né, que não torço pelo esporte, mas tenho acompanhado muito, porque o segundo maior público do meu canal é torcedor do esporte. Então, tenho que acompanhar até por obrigação profissional. É que o Pepa não tinha mais o comando do time. O Pepa ele já não coordenava o time. A mensagem passada já não era bem recebida pelo elenco do esporte. E aí, aquela história. Olha, Inês, nós vimos semana passada os jogadores saindo do CT e a torcida parando, cobrando no meio da rua. Né? Ali mostra o completo descontrole da situação lá na Ilha do Retiro, cara. Uma atitude tinha que ser feita. Esperar até o jogo do Fluminense para demitir o Pepa, eu acho que foi até uma infantilidade do Yuri Romão, cara. Agora, vamos para a solução, já que a gente sabe que a coisa foi resolvida. Quem será o próximo técnico do esporte? Né? Quem será o próximo técnico do esporte? Ao meu ver, sinceramente, eu contrataria, sem nem pestanejar, Eduardo Batista. Por que eu contrataria Eduardo Batista? Campeão com o time, conhece a tradição do esporte, conhece a Ilha do Retiro como ninguém, conhece a cobrança do torcedor, sabe muito bem o tamanho da responsabilidade do desafio. Não vai ser nem o neófito que chegaria na ilha para tomar conta do esporte. E eu acho que o Eduardo conseguiria dar esse elenco do esporte aí, que não é dos melhores, mas também está muito longe de ser elenco de ser lanterna de Série A do Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que ele montaria um time e daria a esse time um padrão de jogo. O que você acha? Eu concordo contigo. Muita gente pedindo Luxemburgo, mas acho que o Luxemburgo está em outra vibe agora, coordenador, televisão e tal. Muita gente pedindo o Antônio Oliveira, que é outro português que treinou o Cuiabá e o Corinthians, mas é um cara que vai chegar no Recife sem conhecer a tradição do esporte, né? Como foi o caso do Pepa, por exemplo. Até, meu amigo, entender o que é que ele tem na mão, a vaga pode ir para o brejo. Está sendo difícil. 7 rodadas, são 21 pontos disputados e 3 ganhos, né? Está sendo difícil até para os atletas entenderem isso, alguns atletas, como, por exemplo, o Sérgio Oliveira, né? Entender o que a grandeza do esporte, a pressão que é jogar no esporte. Tudo bem que é um cara que vem do futebol europeu, jogou em clubes grandes na Europa, mas esse cara parece que está sendo difícil ele entender isso, entendeu? E sim, eu iria com Eduardo Batista. Eduardo Batista, ele não foi só campeão da Copa do Nordeste pelo esporte. Ele não foi só campeão estadual pelo esporte. Ele foi campeão da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Ele era auxiliar do pai dele. Ele era preparador físico do esporte. O primeiro clube que ele treinou na vida foi o esporte. O esporte é muito marcante na carreira do Eduardo Batista. Eu não sei se o Eduardo Batista, como preparador físico ou sei lá o quê, tem outro título nacional, ou tem uma Libertadores, porque ele treinou o Palmeiras também, não sei. Mas ele pode dizer que ele é campeão brasileiro pelo esporte. Sim, inclusive ele disse, ele falou isso agora recente, ele falou isso recente agora, no podcast. Né? Ele era auxiliar do pai, Nelson Batista, ele era o principal preparador físico do esporte na época. Ele tem medalha e tudo, entendeu? Então o que é que acontece? O esporte, passado um tempo, oficializou ele
como treinador, e ele foi campeão estadual, e ele foi campeão da Copa do Nordeste em cima do Ceará, aí no Castelão, pô. É verdade, aquele título de 2014 foi o último título do esporte na Copa do Nordeste, diga-se de passagem. Né? E foi Eduardo Batista o treinador. Depois ele foi o treinador que levou o esporte a 11º colocado no Campeonato Brasileiro em 2014, aí teve ali 2015 que ele começou, mas depois saiu, foi pro Fluminense e tal. Foi aquele ano que o esporte ficou na 6ª colocação. É porque ele ficou muito visado. A campanha que ele fez no esporte deu a ele a possibilidade de ir para o Fluminense, de sair do Fluminense e ir para o Palmeiras. O esporte foi meio que a escada dele como treinador do futebol brasileiro. O esporte sempre foi uma boa escada, né? Se você chega no esporte e faz uma campanha boa, você é uma escada, é uma vitrine. O futebol nordestino é uma boa vitrine. O futebol nordestino é uma boa. Então o que é que acontece? Eu traria hoje o Eduardo Batista também. Ainda mais está desempregado, pô. Está desempregado. Eu acho que o treinador, no perfil financeiro do esporte, tem todo esse conhecimento aí, está acompanhando o esporte, porque ele está acompanhando. Ninguém diz que ele deve estar. Entendeu? A entrevista que ele deu no podcast, ele falou bem do time do esporte, do elenco do esporte, ou seja, eu sei que ele está acompanhando. O que acontece? Mas o Eduardo ele teve 3 passagens no esporte. Como é que ele não vai falar bem? Pois é. Treinador em não, mas eu falo no sentido de estar atualizado com as coisas do esporte. Porque às vezes o cara, né? O cara sai e meio que se desliga, não tem noção do que está acontecendo. Agora, veja bem, a gente tem aqui umas situações. O torcedor pede Fernando Diniz, gente, é muita grana. Fernando Diniz nem dá no sapato do esporte financeiramente. E eu acho que, como técnico também, nesse momento agora. Ele, aqui para nós, Selmo, ele ganha muito, muito mais do que ele tem capacidade. Eu também acho. Eu acho que ele é um treinador, ok, tem as suas benéficas. Assim, bom treinador apenas. Não é esse magnífico ele é um treinador normal. Ele é um treinador normal. Normal, pô. O cara que ganhou seu primeiro título num dia desse. Até um dia desse nem título. Normal. Normal, colocar o homem na seleção brasileira, ver o que aconteceu aí, pô. Entende? Agora veja bem, tomara, aí é um pedido meu, tá? Um pedido meu à diretoria do esporte. Será que eu posso fazer um pedido à diretoria do esporte, se for presunção nossa? Fazer um vídeo desse, chega na diretoria do esporte. Pelo amor de Deus, não aparece com Eduardo Carlini, né? Não aparece com Carilli, né? Eduardo Carilli. Não me aparece, pelo amor de Deus, com esses barroca da vida. Eu vi gente falando de barroca porque está fazendo uma boa campanha na Série B. Tu tá de sacanagem comigo um negócio desse, pô. Eduardo Paulista. Não, Eduardo Paulista não. É o menino que está no Remo. Daniel Paulista. Daniel Paulista. Pelo amor de Deus, o esporte já está em outro patamar, pelo amor de Deus. Acorda. Tem que estar em outro patamar. Eu vi muita gente pedindo Mariano Souza novamente. Não, gente, café requentado só presta se aquele café requentado que deu liga. Que foi o Eduardo. Que foi o Eduardo. Entendeu? Eu vi gente falando aí, Guto Ferreira de novo. Pelo amor de Deus. Isola. Esquece isso aí, pô. Esquece isso aí. Só se for para a gente empatar a Série A toda e ser rebaixado. Deus me livre. Eu vou ser bem sincero, eu não torço esporte, você sabe muito bem disso, o torcedor do esporte sabe disso, mas eu quero esporte bem na Série A, porque eu quero futebol nordestino forte. Eu quero que suba CRB e Remo. Daqui a pouco a gente vai falar do clube do Remo, hein? Líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Tá? Então, para a gente encerrar aqui o esporte, eu acho que esse momento agora é o momento de ter pé no chão e contratar a certeza, não contratar a dúvida. Eu acho que nesse momento, se não for Eduardo Batista, o que vier é dúvida. O que vier é dúvida. A não ser que chegue, por exemplo, alguém fora de série, que eu acho que não vai chegar. Não vai. É muito dinheiro, o esporte já gastou bastante. O próprio Yuri Romão estava dizendo que, muito possivelmente, na janela do meio do ano, vai gastar de novo, né? Então, eu acho que o que o esporte tem que fazer é procurar emprestar alguns jogadores que, nitidamente, devolver esse Arthur Souza ao Bragantino, buscar um time para o Carlos Alberto, porque o Carlos Alberto não deu certo no esporte, mas é nosso, foi comprado, não é? Então tem que buscar um time para emprestar ele. Eu tentaria fazer um acordo de devolução, mesmo sabendo que acho muito difícil o Botafogo receber. Claro que não aceita. Eu também não aceito. Inésio, pensa em 24 milhões jogados no lixo. Carlos Alberto e Matheus Alexandre. É o Net do Nordeste. Vem conferir. Futebol nordestino tá aqui pra você curtir. O melhor conteúdo esportivo do YouTube. Net Futebol é show. Vem fazer parte do clube. Só não ficar aí, mas show do esporte.